Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Olá, professor. Como você pode medir a qualidade da produção científica? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. A revista Nature, de 21 de fevereiro, apresenta um artigo muito interessante de um pequeno grupo de 3 pesquisadores, Ling-Fei Wu, Da-Chun Wang e James Evans, que investigaram as diferenças qualitativas entre a ciência produzida em pequenas equipes e aquela produzida por grandes colaborações. O debate na comunidade científica acerca das maneiras de avaliar a qualidade e importância da produção científica de indivíduos e de instituições costuma ser acalorado. É razoável mensurar a qualidade da produção científica? Há alguns anos tem se desenvolvido uma área chamada cientometria, cujo propósito é quantificar a avaliação da ciência através de indicadores de impacto, como o número de vezes que um artigo é citado por outros pesquisadores. Ao publicar um trabalho, pesquisadores devem dar crédito àqueles que os precederam, citando as referências bibliográficas que usaram para produzir seus avanços. Se um trabalho é muito citado por outros pesquisadores, servindo de ponto de partida ou suporte para futuras pesquisas, isso serve para indicar o seu impacto. Mas o número de citações é insuficiente para capturar o grau de inovação de um trabalho. O trabalho de Wu, Wang e Evans, que mereceu um artigo de comentário de Pierre Azoulay no mesmo número da Nature, oferece uma análise sobre características do trabalho de pequenas equipes versus grandes equipes de cientistas. Os pesquisadores trabalharam com um novo indicador que chamam de disruptiveness, cuja tradução seria disruptividade. Prefiro usar o termo ruptura. A questão é distinguir entre trabalhos de pesquisa que promovem avanços em áreas já sob investigação, com questões bem colocadas, de outros que subvertem a forma de pensar até então vigente e abrem novas áreas de pesquisa. Em outras palavras, como caracterizar trabalhos de pesquisa que são mais revolucionários? Como fazer isso através de um indicador que permita a análise de um grande número de trabalhos? Os pesquisadores se perguntaram se os trabalhos que citam um determinado trabalho original citam apenas esse trabalho ou também as referências desse trabalho. Se apenas o trabalho original é citado, isso indica que um novo caminho foi aberto, que o trabalho representou uma ruptura. Se, ao contrário, as referências do trabalho original também são citadas, isso indica que se trata de um avanço numa área já consolidada, mesmo que seja um avanço importante, merecedor de muitas citações. Partindo de uma grande base de dados, com mais de 65 milhões de artigos, patentes e softwares publicados entre 1954 e 2014, os pesquisadores mostraram existir uma forte correlação entre o tamanho das equipes de pesquisa e o grau de ruptura dos seus trabalhos. Em várias áreas de pesquisa muito diferentes, ao longo de todo o período investigado, equipes menores de pesquisadores produzem trabalhos com maior disruptividade, enquanto equipes maiores produzem trabalhos que permitem avançar em temas de investigação mais consolidados. A correlação é especialmente forte em trabalhos de grande impacto, com muitas citações. Quais as implicações desse estudo para políticas de financiamento da ciência? Existe atualmente uma tendência a favorecer grandes projetos científicos conduzidos por vastas redes de pesquisadores, a chamada Big Science. Um dos argumentos para favorecer o financiamento de grandes grupos de pesquisadores é o caráter cada vez mais inter- e multidisciplinar da ciência, exigindo o domínio de conhecimento de áreas muito diversas. Há alguns dados que corroboram esse pensamento, mas o trabalho de Wu, Wang e Evans mostra que a história não é tão simples assim. O avanço do conhecimento requer tanto o surgimento de ideias revolucionárias, que promovem rupturas e abrem novas avenidas de investigação, quanto pesquisas mais incrementais, que permitem desenvolver e compreender melhor temas assentados sobre ideias bem estabelecidas. Para favorecer tanto uma alternativa quanto a outra, devemos reconhecer as características dos grupos de pesquisadores mais aptos a desenvolvê-las. Os dados indicam que, ao priorizarmos o financiamento de grandes grupos de pesquisa, estamos favorecendo apenas o avanço incremental de áreas bem estabelecidas. Não é razoável esperar que muitas ideias revolucionárias surjam nesse ambiente. Para isso, é preciso valorizar também o trabalho de equipes pequenas. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.